Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Entrevista: janelas das linhas rodoviárias. A ANTT descumpre obrigações que ela mesma se impôs, dizem especialistas. De acordo com advogados especializados Rita Januzzi Turquino e Lucas Saão Turquino, que a abertura desta semana é a continuação da janela extraordinária cujos pedidos foram protocolados em 2024. Não se trata de uma nova oportunidade aberta a empresas que queiram apresentar requerimentos inéditos hoje. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! Nem mesmo a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, está cumprindo as novas regras sobre o mercado de ônibus rodoviários interestaduais, o marco regulatório que ela mesma criou. A análise é dos advogados especializados Rita Januzzi Turquino e Lucas Saão, do escritório Januzzi e Turquino, advogados associados, em entrevista ao editor-chefe e criador do Diário do Transporte, Adam Bazzani. A reportagem noticiou que a ANTT publicou na última terça-feira, 3 de março de 2026, o prosseguimento do processo de abertura de janelas do mercado de ônibus rodoviários interestaduais. As chamadas janelas de entrada são períodos pré-definidos pela agência durante os quais empresas de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros podem apresentar requerimentos para obter novas autorizações de linhas ou para ampliação de serviços já existentes. Fora dessas janelas, o sistema regulatório é, em regra, fechado para novos pedidos. Ocorre que, segundo os especialistas, o próprio texto da resolução previu expressamente a realização desta janela extraordinária específica, aquela de que trata esta reportagem, com prazo máximo de 6 meses para sua conclusão. Estamos em 2026. A resolução é de 2023. A janela extraordinária, que deveria ter sido concluída em no máximo 6 meses após sua previsão normativa, ainda não foi encerrada e, para agravar o quadro, em nenhum dos anos de vigência da norma, a ANTT abriu as janelas ordinárias de março, que são obrigatórias por força do próprio regulamento que ela mesma editou. Isso não é um detalhe burocrático, é o descumprimento sistemático pela própria agência reguladora de obrigações que ela mesma se impôs, disse Rita Januzzi. Empresas e investidores
que planejaram suas estratégias com base no calendário normativo foram prejudicados pela inércia institucional da ANTT. Esse tipo de conduta gera insegurança jurídica, desestimula investimentos e contradiz o papel que uma agência reguladora deve desempenhar no setor estruturante como o transporte, completou Lucas Saão. Os especialistas ainda falaram que as empresas não podem se confundir. Segundo Rita e Lucas, a reabertura anunciada agora é a continuação da janela extraordinária cujos pedidos foram protocolados em 2024. Não se trata de uma nova oportunidade aberta a empresas que queiram apresentar requerimentos inéditos hoje. Ambos ainda explicam o que o passageiro, o elo mais importante do transporte, deve esperar das novas regras. Positivamente estão aspectos como mais opções de rotas, estímulo à competição e redução de preços, além de renovação de frota. Por outro lado, há um risco de fragmentação da oferta, com linhas que inicialmente serão assumidas e depois descontinuadas. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago em especial, pois se trata das janelas das linhas rodoviárias. Isso mesmo, se trata das janelas extraordinárias, que já vem falando com vocês já há um tempo. Tanto que teve uma entrevista que, na verdade, foi uma breve conversa entre o Diário do Transporte e o senhor Ilu Lobel da Luz, que é advogado especialista em regulação da ANTT. E dessa vez, os entrevistados foram Rita Januzzi Turquino e Lucas Saão Turquino, que são do escritório Januzzi e Turquino Advogados Associados. Eu vou estar destacando aqui com vocês as seguintes falas dos dois. Começando pela fala da senhorita Rita Januzzi, que diz o seguinte: estamos em 2026, a resolução é de 2023. A janela extraordinária que deveria ter sido concluída em no máximo 6 meses após sua previsão normativa ainda não foi encerrada. E para agravar o quadro, em nenhum dos anos de vigência da norma, a ANTT abriu as janelas ordinárias de março, que são obrigatórias por força do próprio regulamento que ela mesma editou. Isso não é um detalhe burocrático, é o descumprimento sistemático pela própria agência reguladora de obrigações que ela mesma se impôs. Empresas e investidores que planejaram suas estratégias com base no calendário normativo foram prejudicados pela inércia institucional da ANTT. Esse tipo de conduta gera insegurança jurídica, desestimula investimentos e contradiz o papel que uma agência reguladora deve desempenhar no setor estruturante como o transporte.
E é o que eu já venho falando com vocês. Apesar que eu venho falando com vocês a respeito da resolução 6033. Este regulamento que ela mesmo criou, ela deveria respeitar. Ainda mais a respeito da janela ordinária que ela tem que, no caso, abrir em todo o mês de março de todos os anos. E é o que ela não tem feito, que é abrir a janela ordinária. E agora a janela extraordinária também. Então, ele acaba esclarecendo, no caso, os dois, acaba esclarecendo uma dúvida, que essa janela extraordinária é para empresas que já haviam feito seus pedidos de operação de linhas interestaduais em 2024, que já aguardam há mais de um ano para ter as suas operações, ou seja, os seus pedidos de operações deferidos. E vou estar destacando aqui com vocês também, no caso, vou estar deixando aqui embaixo no campo da descrição algumas dúvidas, no caso, a maior parte delas, a respeito dessa janela extraordinária. Vou estar deixando o link com a postagem para vocês irem conferindo as dúvidas que são a respeito da janela extraordinária. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.